Dentro da cinemática vetorial, talvez uma das grandezas mais importantes é a aceleração vetorial. E como toda grandeza que a gente apresenta, eu gosto primeiro de falar da grandeza média, que sempre está associada a um intervalo de tempo, e depois a gente vai estudar a grandeza instantânea, que como o próprio nome diz, está associada a um instante. Então vamos lá. Primeira coisa importante, todo mundo sabe, ou pelo menos quem tem um mínimo de noção da cinemática, que a grandeza aceleração, ela está ligada à mudança na velocidade. Mas é importante que você aqui entenda que nós estamos falando de aceleração vetorial. Então, a aceleração vetorial é a grandeza que, de certa forma, muda a velocidade vetorial. Então veja, a definição da aceleração vetorial média é a razão entre o ΔV, e por favor, quando você olha para esse ΔV aqui, que não é variação de velocidade escalar, não, isso aqui é variação de velocidade vetorial. Isso aqui, na verdade, é uma diferença de vetores. Então, veja, a coisa mais importante aqui é você entender o significado desse ΔV. Para isso, eu até coloquei um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos um corpo girando, por exemplo, nesse momento, num movimento circular uniforme. Vamos supor que ele percorreu 1/4 da circunferência. Ele foi do ponto A para o ponto B. Nesse primeiro momento, vamos imaginar que o módulo da velocidade aqui ficou constante, mas poderia não ficar, poderia diminuir, poderia aumentar. É um movimento que é uniforme. Bom, quem seria o ΔV? Veja, galera, o ΔV é uma diferença do vetor velocidade no fim, no meu exemplo aqui, seria o vetor VB, menos o vetor VA. Só que como a gente já deve ter visto, você já deve ter visto, a gente não ensina a regra para subtração de vetor. Na verdade, quando você olha uma subtração de vetores, você transforma essa subtração numa soma. Isso aqui é a mesma coisa que somar o vetor VB com o menos VA. E na notação vetorial, o vetor menos VA é um vetor que tem mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Então, na verdade, o que você vai ter que fazer é somar o vetor VB, pega o vetor VB, tá aqui o vetor VB. Por exemplo, vertical para baixo, mede 4 quadradinhos, tá aqui, beleza. Olha só, esse é o vetor VB. Vamos somar esse vetor com o vetor menos VA. Quem seria o menos VA? Desenha ele, ó. O menos VA é o cara que é idêntico ao VA em direção e módulo. No entanto, veja bem, a notação vetorial aqui, O menos VA, ele tem sentido oposto. Sentido oposto. Portanto, você vai somar esse vetor com o menos VA. Você pode somar do jeito que você quiser. Eu gosto de engatar os vetores, método do polígono. Então, pontinha do VB no rabo do menos VA, tá aqui, ó, o vetor menos VA. E aí a gente tem, então, o ΔV. Esse é o nosso ΔV. Vou colocar aqui até em destaque, esse vetor. Esse é o vetor ΔV. Certo? Bom, se você tem o ΔV, você já tem a direção e o sentido da aceleração vetorial média. Eu vou colocar aqui, ó, a direção e o sentido, são iguais ao ΔV. Portanto, vai existir aqui uma aceleração vetorial média que está nessa direção aqui, e nesse mesmo sentido. Por que nesse mesmo sentido? Porque essa operação vetorial, ela mostra aqui um produto, de uma certa forma, com 1 sobre ΔT. É como se eu multiplicasse 1 sobre ΔT vezes ΔV. Quando você multiplica um número por um vetor, se esse número for positivo, e a gente sabe que intervalo de tempo é sempre positivo, então a gente tem um vetor que possui mesma direção e mesmo sentido. Então, o meu vetor AM, o meu vetor aceleração vetorial média, ele está orientado desse jeito aqui,
E se você quiser saber o módulo dele, é só você dividir o módulo do ΔV, pelo intervalo de tempo que a gente tem aí. Quer ver uma questão interessante para acabar essa aula rápida? Vamos supor que esse exercício ele peça para você o seguinte, essa questão mesmo que eu estou fazendo, peça assim. Nós temos um corpo, então, que se move numa trajetória circular e ele percorre 1/4 da circunferência, com o mesmo módulo de velocidade, uma circunferência de raio R. Vamos supor que o raio da circunferência é R, tá? Aí a pergunta é, se o módulo da velocidade, vamos supor que o módulo aqui de VA, nesse exemplo aí, ó, o módulo de VA é igual ao módulo de VB. E a gente vai chamar isso aí simplesmente de V. Tá? Então, imagine que isso aqui é dado do problema. Isso aqui é dado. Foi dado. Responda qual é o módulo da aceleração vetorial média em função de V e R. Bom, então vamos atrás do que a gente quer. O módulo da aceleração vetorial média, como eu acabei de dizer aqui, é o módulo do ΔV dividido pelo ΔT. Quando a gente faz esse desenho aqui, você consegue perceber, uma vez que esse cara percorreu 1/4 da circunferência, que nós temos aqui um triângulo isósceles, ou melhor, nós temos aqui, na verdade, olha só, o ΔV sendo a diagonal de um quadrado de lado V, porque isso aqui mede V, certo? Ó, o módulo de VB é V. O módulo de VA, né, ou menos VA, também é V. Módulo é distância, certo? Então você consegue enxergar que o módulo do ΔV vai ser V raiz de 2? Só fazer Pitágoras aqui. Você sabe, né? O módulo do ΔV ao quadrado é V ao quadrado mais V ao quadrado. Então, você faz Pitágoras. Isso aqui vai dar diagonal de um quadrado de lado V. V raiz de 2. Certo? Beleza. Então, eu tenho isso. Mas eu não posso dar a minha resposta em função do ΔT. Porque, volto a dizer, imagine que é uma questão que pede para você dar esse módulo em função de duas coisas. Que são raio da trajetória e módulo da velocidade vetorial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar como é que a gente associa tudo isso aqui ao raio. Aí a gente tem que lembrar da grandeza que a gente aprendeu antes de aceleração vetorial, que foi deslocamento vetorial. Antes nós vimos velocidade vetorial e antes de velocidade vetorial, deslocamento vetorial, que é o vetor atalho. O deslocamento vetorial é o vetor que começa na posição inicial e ele termina na posição final. É esse cara azul aqui, ó. Esse é o deslocamento vetorial. Vou dar um destaque para esse desenho, para não poluir demais, né? Olha só, da posição A para a posição B, nós temos um deslocamento vetorial, que é isso aqui. Olha só, é isso aqui. Esse é o vetor D. E perceba que nós temos mais uma vez um triângulo isósceles. Na verdade, mais uma vez, nesse caso aqui, nós temos a diagonal de um quadrado, agora de lado R. Portanto, o módulo, ó, faça Pitágoras aí, mas o módulo de D vai ser raio raiz de 2. Raio raiz de 2. Lembrando que velocidade vetorial média é a razão entre deslocamento vetorial e intervalo de tempo. Eu nem estou colocando média aqui porque esse movimento é uniforme. No movimento uniforme, lembra que a média se iguala à velocidade instantânea? Então eu posso colocar aqui que o ΔT, esse ΔT aqui, vai ser D dividido por V. Pensando em módulo, e obviamente que vamos fazer aqui, ó, estou calculando aqui, logicamente, uma grandeza escalar, não é?
você percebe que esse ΔT vai ser, olha, o módulo de D é raio, raiz de 2, o módulo da velocidade aqui é simplesmente V, e quando você coloca isso aqui, então para finalizar a nossa questão, né? Para finalizar a questão, o módulo da aceleração vetorial média vai ser, olha só, o módulo de ΔV, como a gente já tinha visto aqui, né? O módulo de ΔV é V raiz de 2. V raiz de 2. Substitua aqui então, fica V raiz de 2 dividido por... O ΔT é raio raiz de 2 dividido por V. Ó, eu já simplifico aqui. Conservo de cima que é V, multiplica pelo inverso de baixo. Isso aqui então fica V vezes V sobre R. Então a gente chega, né, no módulo da aceleração vetorial média como sendo V quadrado sobre raio. V quadrado sobre raio. Você já deve ter visto aqui, né? Com um pouquinho apertadinha a lousa aqui, ó. Vamos colocar mais para cima, tá? Já deve ter ouvido falar do V quadrado sobre R, né? Vai aparecer na próxima aula. Se ligaram? Então é isso. Primeira parte, aceleração vetorial média. Calma que a gente já volta com a segunda parte.